Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um colateral que eu tive com a Andarini, né, que na verdade é um SARM, que eu não vi ninguém aqui no Brasil falando sobre isso. Fica comigo até o final desse vídeo, você vai entender tudo o que aconteceu comigo, tudo que aconteceu com a minha visão quando eu tomei Andarini. Inclusive eu peço pra você, se você já ouviu falar sobre alguma alteração de visão com Andarini ou com algum outro SARM, deixar aqui nos comentários sobre isso. Ou se não também, deixar alguma coisa aqui pra gente poder discutir sobre isso, porque eu acho que é uma coisa nova, assim, eu realmente nunca vi ninguém falar sobre isso aqui no Brasil. Então já clica no like, se inscreve no canal, porque você me ajuda muito aqui no YouTube. E bora lá pro vídeo, bora lá pro relato. Só pra deixar claro, eu não tô querendo fazer nenhum tipo de terrorismo, tá? Ou de sensacionalismo em cima da Andarini ou de qualquer tipo de SARM, mas eu tô fazendo esse vídeo apenas como um relato, né? Uma contribuição, porque de repente você tá passando por esse colateral, né, que é um colateral relativamente assustador, né, eu fiquei assustado quando aconteceu comigo, ou então mesmo apenas para conhecimento, né, você ter acesso a esse conhecimento, saber que a Andarini pode causar esse colateral caso você pretenda usar ela em algum momento, ou de repente você conhece alguém que usa, né, para você mandar esse vídeo para essa pessoa de repente. Então é mais desse sentido e não de fazer nenhum terrorismo, tá bom? Seguinte, só para contextualizar vocês, né, quando eu tava no ano de 2019, eu fiz a utilização de SARMs pela primeira vez e eu fiquei durante um bom tempo, né, durante 4 meses, fazendo uso contínuo de SARMs. E nos primeiros 2 meses eu usei somente RAD 140, que na verdade é a Testolone, né, junto com Ostarini. E aí quando chegou no 3º mês eu fui entrar com a Andarini, né, tanto a Andarini quanto a Ostarini são SARMs que a gente sabe que na teoria tem menos colaterais, né, na prática também, porém infelizmente acabou acontecendo comigo, né, a Andarini acabou me causando alguns problemas, né. Quando eu estava tomando somente RAD 140, somente Ostarini, eu não estava com nenhum colateral, tá? Tava tudo tranquilo, não estava sentindo nada. E aí quando eu comecei a Andarini, uns 3 dias depois que eu tinha iniciado o uso, nessa época eu morava lá em São Paulo, né, ali na região da Paulista, e aí eu estava andando pela Paulista à noite e eu comecei a perceber que as luzes da Paulista, que geralmente são brancas, né, de carros, de prédios, elas estavam amareladas, assim, com um aspecto meio amarelo, né. Eu não me atentei muito, tipo, achei aquilo meio que normal, né, não fiquei preocupado, assim, com isso. Pensei que pudesse ser do dia, pudesse, sei lá, ser alguma coisa, inclusive toquei a vida normal, né. Fui pra faculdade, lembro que na sala também a luz da sala tava meio amarela também, mas nada demais, assim, né. Isso lá pro 3º, 4º dia que eu tava usando a Andarini, que eu diria que foi o primeiro dia, assim, que eu tive um colateral, uma visão estranha, né. Um outro dia também foi mais ou menos isso que aconteceu, e engraçado que durante o dia tava normal, luz branca eu enxergava branco durante o dia, mas à noite o que era luz branca ficava amarelado, né. O tempo foi passando, e aí quando chegou lá pro 10º dia, galera, aí o negócio começou a ficar um pouco mais complicado, assim, né. Eu lembro que eu tava na Paulista, e aí as luzes, além de estarem brancas, elas estavam bem mais fortes, elas estavam um amarelo bem forte, assim, né, e até a sala de aula tava com um amarelo muito forte, né. E aí eu até, nesse dia, perguntei, né, pras pessoas, pô, vocês estão enxergando luz meio amarela e tal, é só comigo? E todo mundo tava enxergando normal, não tava enxergando branco, ninguém tava enxergando amarelo, só eu que tava enxergando amarelo, né, a luz amarela. Aí eu comecei a entender que tinha alguma coisa de errado comigo, né. Eu sempre tive a visão meio zoada, né, eu tenho 8, 9 graus de hipermetropia, astigmatismo, quando eu era mais novo eu tive estrabismo, então eu sempre fui meio zoado, assim, com visão. Então eu desconfiei de mim mesmo, né? Não pensei que pudesse ser alguma substância me causando isso. Até porque não tem nenhum colateral, nunca vi, né? Falando de problema de visão com SARM e tal, até então nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então eu nem fiz a ligação, né? De que poderia ter alguma coisa a ver com SARM, assim. Enfim, fui tocando, aí uns 2, 3 dias depois, galera, lá pelo 13º, 14º dia, realmente a visão ficou complicada, né. Eu, além de ver as luzes amarelas, é como se tivesse uma tela, assim, na minha frente amarela, uma tela meio transparente, sabe, um vidro amarelo, assim, meio transparente, então eu tava enxergando tudo amarelo, né. Então,
à noite, né? É importante deixar claro que era só à noite. Não sei porquê, mas durante o dia ficava normal. Mas à noite, eu enxergava as pessoas passando na rua, meio que Simpsons, assim, sabe? Tipo, amarelado, todo mundo amarelo. E aí eu falei, caraca, tem alguma coisa diferente. Aí eu fiquei preocupado, né? Pensei até em ir no médico, alguma coisa, porque tá tudo amarelo, tudo. Aí eu fiquei meio desesperado, assim, confesso pra vocês, né? E aí eu comecei então a tentar entender o que estava acontecendo comigo, se foi alguma coisa que eu tinha colocado na minha rotina e tal, alguma substância, né? E aí eu fiz essa ligação. Falei, pô, faz uns 12, 14 dias que eu comecei a andarine, né? E comecei a ter problemas de visão. Só que aí eu pesquisei na internet, no Google, e não vi nada sobre isso aqui no Brasil. Porém, eu encontrei na gringa, né, alguns fóruns gringos, um pessoal relatando que estava passando por isso também. Inclusive, eles estavam chamando esse colateral de andarine de yellow vision, né? Em inglês, né, no caso, traduzindo, visão amarelada, visão amarela. Então as pessoas, os gringos, eles estavam tendo esse problema também, e aí alguns deles estavam relatando que durante o uso de andarine, eles estavam, para evitar esse colateral, fazendo a administração de um jeito diferente, um jeito meio louco, um jeito, na verdade, que é off-label, né? Que nem se recomenda fazer assim, pensando na minha vida da substância, enfim. Mas alguns estavam tomando andarine só de segunda a sexta, chegava no final de semana, cortava. Outros faziam assim, tomava dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. E aí com isso eles conseguiam meio que contornar esse colateral, né? E, enfim, eu fiquei um pouco mais calmo de ver que outras pessoas estavam passando por isso também e que fazendo dessa forma mesclada, né? Tomar um dia, não tomar outro, ou parar no final de semana, a visão voltava ao normal, né? Então foi uma coisa que me deu uma esperança, né? Digamos assim, porque sério, eu fiquei com medo de ficar com a visão zoada para sempre, né? E antes que alguém me diga que eu tava usando superdosagem, tava abusando, não. Inclusive eu até vou falar aqui para vocês, eu tava usando 25 mg de andarine por dia, é uma dose baixa, tá? É uma dose super tolerável, e, enfim, aconteceu comigo, fiquei com essa coisa meio louca, e aí eu resolvi testar. Então eu cortei um dia, cortei 2 dias, e a minha visão simplesmente voltou ao normal. Então eu tava enxergando todo mundo Homer Simpson à noite, e aí com 2 dias sem andarine, a minha visão voltou completamente ao normal. Então eu tava enxergando tudo branco, né? Tudo branco não, tudo nas cores que tem que enxergar mesmo, né? A luz branca voltou a ser branca, isso que eu quero dizer. E deu um alívio, né? De eu falar, caraca, não ferrei a minha visão, né? E, enfim, aí eu, por ter visto vários relatos do que estava acontecendo lá fora, e por ter visto que quando eu descontinuei a minha visão voltou ao normal, eu fiz uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem, tá? Que eu voltei a usar andarine, né? Eu voltei a usar, só que eu voltei a usar de uma forma mesclada também. Então eu usava alguns dias, não era 5 dias usando e 2 cortando como eles estavam fazendo lá fora, não. Eu usava tipo uma semana, 10 dias, aí quando a visão ficava zoada de novo, eu cortava 2 dias, depois ficava mais 7, mais 10 usando, cortava 2 e ficava nessa, né? Isso não é recomendado, tá, galera? É um colateral, acho que desses, assim, de alterar a visão, o melhor é que você descontinue o uso, né? Não faça o que eu fiz. Eu acabei fazendo porque eu me senti confortável em ver que as pessoas estavam conseguindo contornar esse efeito colateral e que eu, quando descontinuava o uso de andarine, minha visão voltava a ficar normal, né? Então, eu acabei usando nesse sentido. E aí eu fui arrastando dessa forma por 60, 70 dias mais ou menos, né? Que foi o tempo que o meu pote de andarine durou. Depois, lógico, não comprei mais andarine, nunca mais vou usar andarine. Quer dizer, nunca mais é uma palavra forte, né? Mas não pretendo usar andarine, mas foi uma coisa de louco, né? E eu sei que esse colateral veio da andarine, porque quando eu usei o Ostarine Rad não aconteceu nada, usei outras vezes também na vida e não tive problema nenhum, e foi logo quando eu entrei, né, com a andarine que isso aconteceu, e como eu vi em fóruns gringos a galera relatando isso, eu tive a confirmação, né? Eu tive a certeza de que isso podia acontecer. Então, resumindo, por que eu fiz esse vídeo? Pra, de repente, confortar você que tá usando andarine e acabou tendo esse colateral desagradável, embora seja raro, né, mas acabou acontecendo com você. Calma, sua visão vai voltar ao normal se você descontinuar, tá? Esse efeito colateral ele pode acontecer, né? Não é uma coisa boa, mas pode acontecer, e o melhor que você pode fazer é descontinuar o uso, não fazer o que eu fiz de ir levando, tá? Porque a gente não sabe a médio, longo prazo o que isso pode causar.
né? Então, esse é o conselho que eu falo pra vocês. De repente, esse vídeo também pode servir aí pra agregar, né? Como um relato, como algo no sentido acadêmico, né? Alguém vê esse vídeo e tal e vê algum relato sobre isso no Brasil, eu acho que é importante, tá bom? Então, eu sim tive esse colateral do Yellow Vision, da visão amarela Andarini. Foi uma desgraça, mas hoje minha visão voltou ao normal, ou eu acostumei a ver errado, né? Mas não, voltou ao normal, pode ficar tranquilo. Espero que você tenha gostado desse relato. Se sim, clica no like, se inscreve no canal, porque você me ajuda muito a crescer no YouTube. E esse foi mais um vídeo informativo do David A pra vocês.